E para finalizar o nosso vídeo de hoje, já que a gente está falando de opções caras, mercado sul-americano, camisa nova, então já que é para falar de jogador bom e caro, bora falar aqui também sobre uma opção do Atlético Paranaense, o Gonzalo Mastriani. 31 anos de idade, o que eu tenho de informação dele é o seguinte, ele tem um contrato longo por lá, o vínculo vai até o final de 2026, e um salário na casa de R$ 200 mil mensais. Das informações que eu busquei, é que ele recebia algo próximo disso no América Mineiro, e ainda teve um aumento salarial. Então, acredito que o Mastriani deve estar ganhando pelo menos algo na faixa de R$ 250 mil mensais, lá no Atlético Paranaense. Tá? Nesta temporada, 22 gols marcados e 5 assistências em 49 jogos. Claro que são números, sim, muito bons. Pelo Atlético Paranaense foram 16 gols, mas na Série A acabou decepcionando. De 21 jogos, só marcou 4 gols e foi titular em apenas 10 deles. Desta forma, há sim uma desconfiança, né, em relação ao atleta. Você pode observar que tem tempo que ele não consegue engatar uma sequência como titular, foi perdendo espaço no decorrer desta temporada. Última partida, começando, né, os minutos iniciais, foi contra o Botafogo, ainda no dia 5 de outubro. No Campeonato Paranaense ele começou muito bem, na própria Série A, onde o Atlético Paranaense inicia o campeonato na parte de cima da tabela, mas acabou terminando de forma melancólica. Tem 31 anos, claro que com o rebaixamento do Atlético, muita coisa mudará para o ano que vem. É um nome que o Goiás pode ficar de olho. Claro que precisaria de uma compensação financeira, ainda mais que o Atlético Paranaense foi rebaixado, né, para a Série B do Brasileirão, é um adversário do Goiás no ano que vem. O Atlético pagou aproximadamente 9 milhões e 600 mil reais para ficar com o atleta em definitivo, que pertencia ainda ao América Mineiro. Achei valores até baixos, tá? O Vitória, por exemplo, estava de olho no jogador, mas o Vitória pagou 5 milhões no Janderson, atleta ex-Botafogo, aquele centroavante, e não teve coragem de chegar nessa faixa de 9 milhões para o Gonzalo Mastriani. No meu entendimento, muito mais jogador. Aqui está o mapa de movimentação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo América ele chega em 2022, não jogou tão bem, né? Mas em 2023, apesar do rebaixamento do América, o cara foi espetacular. 11 gols em 24 partidas, além de uma assistência. Pode deixar a sua opinião, essa seria a minha indicação também, já que a gente comentou aqui sobre o Pedro Raul, um jogador que é mais barato, por exemplo, do que o Pedro Raul, é o Gonzalo Mastriani, no meu entendimento, mais ou menos numa mesma característica. Bom no jogo aéreo, aquele centroavante que faz bem o pivô, não é um craque, não é um Walter, por exemplo, com grande recurso técnico, mas para a Série B, no meu entendimento, qualquer um seria uma excelente contratação. Outras especulações do Goiás, como por exemplo do Isidro Pita. O Periquito Brisado me passou uma informação nesta manhã de quarta-feira, um abraço para ele inclusive, que ele conversou com o Paulo Rogério Pinheiro. Paulo Rogério garantiu que o Isidro Pita não foi procurado pelo Goiás nesse ano. Teve algumas especulações, será que ele pode chegar, etc. O que eu tenho de informação é o seguinte, o Goiás procurou sim o Pita, mas isso aconteceu lá em 2022, tá bom? Lá no comecinho do ano. Vamos voltar aqui no tempo, aliás, no final de 2022, tá? Onde ele joga a Série A pelo Juventude, 8 gols marcados em 42 jogos. Antes do Pita ser contratado pelo Cuiabá, o Goiás demonstrou-se interesse na sua contratação, mas não fez proposta oficial. A gente sabe, o Goiás não compra jogador nenhum, então o Huesca, né, que é o clube que lá da Espanha que detinha os direitos econômicos do atleta, queria negociar em definitivo. O Goiás queria um empréstimo, sempre essa mesma história. E ele acabou fechando em definitivo com o Cuiabá. Neste momento, o Pita tem negociações com o Vitória e também com o Bahia para o ano que vem, segundo informações da Itatiaia, do jornalista Nuno Krause e também do Guilherme Abrahão. Sim, existe esse interesse, essa negociação. Pelo que eu sei, o Pita está mais próximo de defender o Bahia no ano que vem. E vamos ser sinceros, o Pita tem a cara do Bahia, tá? Não sei se vocês já observaram isso também. Ele sempre faz gol contra o Bahia lá também na Fonte Nova. Muito bom jogador, o Goiás deu um vacilo danado. Se eu não estiver enganado, o valor ali para o Juventude ficar com ele era de mais ou menos de 3 milhões. O Cuiabá pagou um pouquinho mais do que isso e levou o atleta, jovem, 25 anos de idade, e hoje inclusive é convocado para a seleção paraguaia com muita frequência, né? Vem sendo chamado para esses jogos das eliminatórias. No Brasileirão, 35 jogos, apesar da campanha muito ruim do Cuiabá, ele marcou 7 gols e deu outras 2 assistências. Pode deixar a sua opinião, então, pelo menos para esclarecer esse assunto, também o Paulo Rogério Pinheiro respondendo, né, a respeito disso, não há o interesse do Goiás, quase a chance, que, segundo o Periquito Brisado, ele respondeu que a chance era quase zero. Então,
Pode ter alguma consulta, alguma sondagem? Isso pode ter acontecido, mas não há negociações e quando o assunto Isidro Pita no Goiás foi mais latente, volto a repetir, aconteceu lá em 2023, tá bom? Lembrando, para você fazer a sua aposta com a SeguroBet, lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem burocracia. E os jogos desta quinta-feira, tem futebol ainda na Europa, tá nas competições internacionais, Conference League, Chelsea em campo, vitória do Chelsea contra o Astana fora de casa, cotação de 1,37 a cada real apostado. Vitória do Real Betis contra o FC Petroclub, na cotação de 1,22. Outra equipe importante, a Fiorentina, vitória em casa contra o Linz, na cotação de 1,38. E você vai encontrar aqui um monte de jogo ainda, somente nesta quinta-feira. Tá? Acho que outra partida importante aqui também, vitória do Panathinaikos contra o Tenerife Saints, na cotação de 1,38. Por exemplo, nesse bilhete aqui, né, que eu formei aqui para vocês agora ao vivo, está na cotação de 3,19 a cada real apostado. Vamos colocar que você aposte aqui R$ 15 nesse bilhete, por exemplo, e ele aconteça, retornando para você R$ 47,85. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, aquele dinheiro que não vai fazer falta para você se divertir, colocar mais emoção nos jogos que você acompanha tanto no futebol brasileiro, agora com essa pausa aqui no Brasileirão, sem campeonatos estaduais ainda, você pode palpitar lá na Europa. Todas as informações da SeguroBet, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora falar agora sobre um outro assunto envolvendo o Luiz Fernando. Duas informações. A primeira delas, confirmada pelo Juliano Moreira, um abraço para o Juliano, inclusive, que é o pessoal da Rádio Bandeirantes de Goiânia, onde o Paulo Rogério Pinheiro, segundo o Juliano Moreira, teve uma reunião, uma conversa com o Luiz Fernando, tentando convencer o jogador a permanecer em Goiânia, já que o contrato com o Atlético Paranaense, onde ele tinha um acerto, um pré-contrato, ainda não estaria assinado. O Goiás que fez aquela proposta de R$260 mil mensais para ficar aí com o Luiz Fernando. Além desta informação, uma outra, uma informação que eu recebi, tá? Não sei se eu posso revelar aqui a fonte, mas garantiu o seguinte: em contato com um empresário do atleta, um nome importante aqui no Brasil, o Luiz Fernando deve ir para o Japão, tá? Ou futebol exterior, de preferência tem um clube japonês aí na parada. Então, com esse rebaixamento do Atlético Paranaense, o que eu tenho de informação agora, apesar dessa tentativa de convencimento do Paulo Rogério Pinheiro para contar com o Luiz Fernando no ano que vem, ainda assim o destino do jogador deve ser outro, e de preferência do atleta no futebol japonês. Seria assim uma boa para o Goiás, 8 gols marcados nesse Brasileirão em 31 partidas, na temporada 21 bolas na rede em 53 jogos. Pode deixar sua opinião sobre o Luiz Fernando, as outras informações que a gente bateu um papo aqui no decorrer do nosso vídeo, o que você concorda comigo, o que você discorda, pode ficar 100% à vontade aqui embaixo na seção de comentários. Não esqueça de deixar seu like, ajudar a gente a chegar nessa marca também se inscrevendo de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem burocracia, caso de aposta 100% regularizado em território brasileiro. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!